Bom, vou cumprimentar aqui, depois de bastante tempo sem conversar com a gente aqui no nosso programa, mais uma vez vou trazer a socióloga e professora de criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Vera Malaguti. Professora Vera Malaguti, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Professor, quero agradecer também mais uma vez aqui a sua presença com a gente. Muito obrigado por atender ao nosso convite para, como eu citei aqui com o João Tancredo, para a gente falar de um tema que ninguém, obviamente, queria abordar no nosso programa, no nosso país, acima de tudo, porque o Rio de Janeiro acordou em luto ontem, o professora, porque essa operação policial deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, um número que coloca essa como a maior chacina da história do país, superando o massacre do Carandiru. Eu tenho reforçado isso aqui porque isso é muito simbólico em relação ao que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na última terça-feira. Aliás, eu sou vizinho aqui do Complexo do Alemão, eu registrei isso aqui nos últimos dias. Ontem, na terça-feira, ouvindo os helicópteros passando aqui por cima, viaturas da polícia cortando as avenidas com as sirenes ligadas, enfim, é um cenário de guerra, não dá para dizer que não, diante do que a gente viu aqui. Eu presenciei aqui no Rio de Janeiro, eu estava apresentando o programa, ouvindo os helicópteros aqui, as viaturas, e já sabendo o que estava acontecendo, mas não tinha noção da proporção do que era, apesar da quantidade enorme, mais de 2.500 policiais estavam nessa operação dos complexos do Alemão e da Penha. Enfim, o fato, professor, é que as autoridades elas falam em combate ao crime, só que os moradores relatam execuções, invasão, violência indiscriminada, uma repetição de uma dinâmica que a gente observa há mais de década aqui no Rio de Janeiro. Não há um governador na história recente do Rio de Janeiro, professor, que não utilize o braço armado do Estado como ferramenta principal de combate ao crime organizado, deixando inteligência e planejamento absolutamente em segundo plano. Professora Vera, eu queria começar perguntando o seguinte: do ponto de vista da criminologia, o que é que essa operação que a gente viu aqui no Rio de Janeiro na última terça-feira revela sobre a concepção de segurança pública vigente no Estado do Rio de Janeiro? A gente está diante de uma política de segurança ou de uma política de guerra contra determinadas populações? Bom, eu quero agradecer o espaço, né, Anderson, que o programa Faixa Livre apresenta nesse debate, porque é um debate, já respondendo a sua pergunta, muito contaminado por uma hegemonia de alguns conceitos que foram construídos ao longo de muitas décadas, como você mesmo está dizendo, né? A gente tem, por exemplo, estava ouvindo o João Tancredo, querido companheiro, que estava lá na chacina do Alemão, na época do governador Sérgio Cabral, né, que também governo federal era o governo Lula, e as Forças Armadas, inclusive, participaram daquela operação, da retomada do Alemão. Então, eu acho que é impossível a gente falar desse assunto sem tentar aprofundar e sem desconstruir as categorias que são os alicerces dessa política de combate ao crime organizado. Então, você, por exemplo, o que aconteceu dessa vez é uma intensificação, né, da letalidade, mas é uma coisa que se repete. Então, há 50 anos atrás, no governo Médici, governo Nixon, Reagan, nos Estados Unidos, quando a política neoliberal começa a tomar conta do capitalismo, a hegemonia do capital financeiro, tudo isso que é o capitalismo, eu não quero... Mas se a gente não aprofundar isso e ficar trabalhando com as categorias vigentes que estão em circulação, nós não vamos sair desse nó. Então, essa guerra às drogas começa na implantação na América Latina, que é produtora, né, das commodities, coca e maconha, principalmente, para o grande mercado consumidor, que é o centro do capitalismo, que é os Estados Unidos e a Europa, consumidores de cocaína ou de Coca-Cola, que também leva a substância. Mas, então, quando essa política entra no governo Médici, a guerra contra as drogas, você tinha algo irrisório no Brasil, tanto em termos de uso quanto em termos de venda.
Então, essa economia de guerra, que vai ser super funcional para o capitalismo, tenho relido, né, pensadores maravilhosos como Marildo Menegatti, Paulo Arantes, que pensam, né, sobre a importância da guerra no capitalismo, como sempre, historicamente, no capitalismo, mais no capitalismo contemporâneo. Então, essa economia vai entrando e ela vai escalando o outro lado, porque a guerra é uma economia que escala dos dois lados. A polícia compra um armamento, o varejo de drogas também compra esse mesmo armamento. O mercado de drogas ele vai para os dois lados. Então, nós temos uma escalada daquilo que o Nilo Batista chamou de política criminal com derramamento de sangue. E a coisa mais importante que estava muito presente no discurso desse fatídico governador era de que nós estamos numa guerra, que essa guerra tem que ser feito combate, que o combate... E aí ele introduz o que o Trump está dizendo que é o narcoterrorismo, que em torno disso a soberania da América Latina está em ataque. Né? E uma das coisas que acontece nessa, né, quando você está usando a categoria de combate ao narcotráfico, combate ao crime organizado, todas essas categorias, nós temos que desconstruir essas categorias. Lógico que a cada chacina que vem, nós estamos aqui, né, na resistência a isso tudo, firmando posição, né, contra essa política de extermínio, mas ela foi sendo construída ao longo dos anos como um acessório complementar não, um acessório, um protagonista da economia do capitalismo, que é a economia de guerra. Não é à toa que esses conceitos, essas técnicas, essas metodologias, essas assessorias, essas tecnologias de guerra têm como ponto central as políticas Estados Unidos e israelenses de ocupação do território e tratamento. Né? Então, você vê, é o mesmo discurso que o governo do Netanyahu tem sobre o Hamas. Não, mas o Hamas é muito ruim, aquele ato, aí todo mundo tem que fazer a profissão de fé para justificar o massacre de mais de, não sei, bom, a gente conseguiu até na terça-feira ganhar das Forças Armadas israelenses na matança, né? Foram 104 palestinos mortos naquele dia e aqui agora uma contagem de 122. Então, isso é uma coisa de longa duração e que enquanto a gente tiver rezando na cartilha dessas categorias, não entendendo... Ontem eu liguei para a professora Maria Adélia Aparecida, não consegui falar com ela, que é a grande parceira de Milton Santos. Me deu uma saudade tão grande deles, do pensamento deles, para a gente entender essas economias populares que surgiram em torno do proibicionismo e da guerra às drogas, que deram no que a gente está vendo hoje. Então, a forma de transformar isso, né, em outros países, esse debate é muito mais profundo. Você pega, por exemplo, o presidente da Colômbia falando sobre isso, o Petro, aí você vê que tem uma profundidade, mas aqui falta coragem. Né? Então, eu acho que esse governador é mais um governador, a esquerda e a direita, todos entraram no combate ao crime organizado, e agora com a categoria de narcoterrorismo, que trabalha, né, no governo na declaração pública, numa delas, desse governador infeliz, ele dizia que nós estávamos diante, não era mais segurança pública, era segurança nacional. Então, ele está afinadinho com o discurso trumpista e da extrema-direita, e tudo isso, né, e a grande imprensa ecoa isso, né, é uma vergonha a posição do Globo. Ontem o Jornal Nacional era toda uma legitimação mostrando como o Comando Vermelho era malvado, como, de uma certa forma, uma legitimada, lógico, mas não devia ter tantos mortos, talvez menos, né? Esse é o debate. Mas essa situação, enquanto a gente não desconstruir essas coisas que foram construídas lentamente e difundidos pela grande imprensa e agora por essa extrema-direita que está no protagonismo da política internacional, nós não vamos conseguir superar isso. Uhum. O próprio governo Lula defende essa lógica. Eu falei aqui ontem sobre uma entrevista lamentável
do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador Cláudio Castro, falando sobre esse tema aqui no Rio de Janeiro, falando sobre a criação de uma força-tarefa integrada para lidar com esse massacre que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. Enfim, você citou, professora, esse termo narcoterrorismo. Isso foi utilizado, inclusive, numa entrevista que eu assisti, que eu acompanhei no meio do dia, pelo secretário de Polícia Civil, o senhor Felipe Cury. Ele usou exatamente esse termo de narcoterroristas, os que teriam sido mortos pela polícia do Rio de Janeiro. Agora, professora, nas suas pesquisas, a senhora trata dessa forma como o Estado seleciona quem é considerado perigoso. Como é que mais essa operação expressa o racismo estrutural e territorial das políticas de segurança pública no Brasil, que parecem distinguir que vidas que merecem proteção e outras que são descartáveis? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu há mais de 30 anos, por isso que terça-feira me deu assim, uma profunda tristeza, né? Eu acho que nós, cariocas, estamos todos muito tristes, exatamente porque há mais de 30 anos atrás eu fiz a minha pesquisa sobre drogas, que deu no livro Difíceis Ganhos Fáceis, onde eu mostrava o recrutamento da juventude popular na periferia para esse mercado proibicionista naquelas décadas 80 e 90, que eram chamadas na América Latina de guerras perdidas, né? Então, essa construção, ela ia exatamente produzindo o novo inimigo interno. Então, na saída das ditaduras para as democracias, na redemocratização, a guerra às drogas é muito mais do que uma política equivocada. Ela é configuradora dessa realidade. Ela configura essa realidade. Porque uma das coisas que a gente tem que ver agora é o papel do Judiciário e do Ministério Público nessas chacinas, né? Eu tenho um grande livro do Zacconi sobre isso, Indignos de Vida, que é um delegado de Polícia Civil, agora aposentado, onde ele mostra que o sistema matador brasileiro ele é um sistema. Lógico, a polícia tem as mãos sujas de sangue, e o Ministério Público e o Judiciário, que também estão no combate ao crime organizado, fazem parte, e nessa operação está tudo sob sigilo de justiça, mas o que nós temos que averiguar é o papel também é o papel do Ministério Público e do Judiciário numa operação sem sentido como essa. Então, essa passagem do inimigo interno, do guerrilheiro subversivo, para o jovem negro favelado, que está sendo cooptado por essa economia criada pelo proibicionismo. Isso que eu estou dizendo, quando a guerra contra as drogas entra no Brasil, era irrisório tanto o consumo como o tráfico estatisticamente. Ela escalou, e o neoliberalismo se encarregou de escalar o recrutamento da popular para essa economia popular, que hoje já é muito diversificada, não é? Mas por trás disso tem sempre a guerra às drogas, a droga como algo demoníaco, e quando está todo mundo se drogando, está todo mundo tomando antidepressivo e tal. Então, é lógico que ela é uma estratégia, dentro disso que você está me perguntando, da seletividade penal, né, de quem morre, né, ela é também uma grande estratégia de controle das áreas populares e no mundo, não só das áreas populares, como das áreas de possível resistência ao modelo, que seriam as favelas no Rio, a Palestina, na África, na Europa, a periferia da periferia na Europa, né? Esse é um fenômeno dessa política criminal que, de repente, se fundiu com uma política de defesa nacional e de segurança nacional, que era a política da ditadura. Então, no discurso, você citou o chefe da Polícia Civil, que é um matador de pobres, quanto mais, né? Ele é o responsável, mas esse é um agente dessas ideias. Ele está articuladinho, ele sabe o que ele está falando com esse signo da matança e da chacina que vem travestido de políticas de segurança pública e de segurança nacional
lá onde ele bebe das fontes dele, não sei se é no Mossad, ou no Departamento de Estado, ou na CIA, mas esse responsável também pela chacina do Jacarezinho, né, ele ontem falava de que as pessoas ia responsabilizar os familiares, como se os familiares dos mortos tivessem que deixar os corpos ali, como a polícia deixou, né, como se elas não tivessem o direito de enterrar e de proteger os cadáveres dos seus familiares. Então, essa seletividade faz parte dessa construção de que nas favelas está o inimigo da moral, dos bons costumes, da vida, de tudo isso. Professor, você citou a figura do Orlando Zacconi. Aliás, ele esteve aqui com a gente ontem conversando justamente a respeito desse episódio. Foi o primeiro entrevistado que a gente viu a respeito disso. Aliás, a gente tem acompanhado muito de perto. Amanhã a gente vai fazer um debate mais aprofundado sobre esse tema, participação do José Cláudio Souza Alves, da professora Joana das Flores e também do João Batista Damasceno, que já contribui aqui com o nosso programa há bastante tempo. Eu vou trazer uma pergunta, um questionamento de um espectador nosso, professora, o Rafael Coelho. Ele pergunta aqui o seguinte: Vera, sabemos que os donos do tráfico são empresários, políticos, etc. E estes mandam na polícia. Por que alguém mataria seus empregados? Tem que ter interesses concretos, tomada de área, troca operacional, risco para a ordem do comando, algo concreto. Pergunta feita pelo Rafael Coelho, professora. Olha, esse discurso assim de que eu vi vários, né, palesteiros e tal, é um discurso muito melhor do que esse do Castro, do Cury, do Bolsonaro, do Trump, do Netanyahu, né? É mais. Mas é o discurso de que, na verdade, o tráfico tem um andar de cima e que esses seriam apenas os varejistas, né? Mas é porque, nesse regime, tudo quanto essa economia popular, ela é uma economia milionária. Então, no capitalismo contemporâneo, tudo acaba no financeiro. Mas, quando chega no financeiro, as investigações param, porque não, eu me lembro que o Machado de Assis tinha, se não me engano, em Esaú e Jacó, um banco que chamava a Empresa dos Capitais Honestos, né? Como se o capital existisse um capital limpo e um capital sujo. Para o capital financeiro, capital é capital. Então, eles não são exatamente empregados de empresários ou de políticos. Isso é uma economia que atravessa as economias populares, desde o campo da milícia ou do campo do varejo, do comércio de substâncias ilícitas, todas do controle do gás ou do transporte público, são economias que cresceram na periferia do mundo e na periferia dos países centrais também, como estratégias de sobrevivência. Então, eu acho que não tem assim, não posso considerar que eles sejam ligados estruturalmente a um rico muito malvado que tem lá em cima, que esse sim é um malvado, mas eu acho que é um sistema econômico, né, de economias populares que cresceram no vácuo desse capitalismo cruel que a gente está vivendo e que está detonando o mundo. Uhum. Entendo. Professora, o discurso de combate ao tráfico ele é usado, como já foi citado aqui, há décadas, para justificar mortes em massa nas regiões periféricas aqui do Rio de Janeiro, em especial nas favelas. Por que essa narrativa ela continua funcionando mesmo diante de massacres como esse? Há uma cumplicidade, digamos assim, social e midiática que naturaliza o extermínio dessas pessoas pobres e pretas? Com certeza, acho que você já respondeu a pergunta, né? E foi construído. E, de uma certa forma, a esquerda, grande parte da esquerda, eu conheço vários segmentos da esquerda em diversos partidos e organizações que não fazem parte disso, elas aderiram ao conceito de crime organizado, ao conceito de combate, ao conceito de narcotráfico. Você vê que a gente usa narcotráfico, agora narcoterrorismo, e nada disso tem a ver com o mercado de narcóticos. É uma expressão completamente imprecisa, né, que eu chamo de comércio varejista de substâncias alcançadas pelo proibicionismo. Né? Mas você já respondeu, isso foi tão martelado na cabeça das pessoas e também o perigo dos morros, né? Que o tráfico, a troca de dinheiro por
por, por mercadorias, ela é aprofundada ao longo do tempo, né? E ela, ela foi... eu tenho um texto que se chama Adesão Subjetiva à Barbárie. E a minha tese de doutorado, que chama O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, que eu vou mostrando como, por diferentes motivos, mas sempre com a mesma argumentação do perigo que tem nas áreas pobres. Então, eu pego um Rio de Janeiro com uma grande população escravizada, mais da metade, e aí os discursos do medo e como, historicamente, esses discursos vão se atualizando com os quilombolas, com os capoeiras, com samba, com funk, com as drogas, né? Como é que, no sentido de manter essa população de uma forma... Eu acho que o Lula não apareceu ainda, porque eu acho que lá no coração dele, como o próprio Lewandowski disse, ele ficou estarrecido com o número de vítimas, né? Então, mas eu tenho certeza que toda assessoria, toda coisa eleitoral em torno dele diz: não, você não pode falar. Então, é preferível sucumbir, mandar o pobre do Lewandowski aqui sucumbir ao discurso desses fascistas e entrar... Eu acho que isso é uma derrota certa, mas é lógico, eu venho de uma origem brizolista. O Brizola foi um cara que teve a coragem de enfrentar esse discurso, mas por isso também foi derrotado, por esse discurso. Mas eu prefiro manter as bandeiras da história erguidas na derrota do que perder tudo, inclusive perder o discurso. Então, eu acho, por exemplo, vou te falar uma coisa: nenhum governador do Brasil tem controle sobre suas polícias. O Brasil está vivendo, o Rio de Janeiro em especial, um estado de polícia, né, que é uma categoria, né, não vou entrar em teorias, mas onde a polícia tem um controle da vida, e principalmente nas favelas, mas da vida cotidiana. Então, você tem uma policização da vida. Nenhum governador tem o controle das suas polícias. Tarcísio, cada vez que acontece uma barbaridade policial, eles têm que apoiar, porque eles já não têm mais como recuar, porque eles estavam aqui até agora. Então, eu tenho a impressão, e aí é bem subjetivo meu, que enquanto o governador dava uma entrevista falando de 22 mortos, ele não tinha nenhum conhecimento da trucidação, do aniquilamento e da chacina que naquele momento acontecia, que de repente fez com que pulasse de 22 para 60 mortos, e aí o povo do Alemão, a quem eu quero aqui me solidarizar e abraçar nesses momentos de dor, estava trazendo seus mortos e mostrando que, na verdade, aquele número era bem maior. Então, nenhum governador brasileiro tem o controle. E estão todos, pelo menos, se as pessoas denunciassem essas políticas, né, se colocassem numa... Mas quando você vem ao Rio e cria o escritório, junto com o governador Cláudio Castro, o escritório de combate ao crime organizado, e mesmo a PEC da segurança, é mais do mesmo. Está trabalhando... Por isso que eu comecei falando das categorias. Aí vem, é uma professora, é teórica, mas se você não desconstruir a categoria, não tem como não dar em outra coisa. Professor, eu sei que você está com horário restrito aqui, daqui a pouco tem uma reunião, mas eu queria, antes da gente encerrar, fazer um último questionamento, porque muitos especialistas falam em uma governança da morte, onde o Estado administra territórios a partir do medo e da violência. Você concorda com esse tipo de leitura? E o que é que significa na prática quando o Estado passa a operar sob uma lógica de guerra permanente? Eu acho que acontece isso, né? Você vê, por exemplo, um dos policiais mortos, né? E aí também solidariedade aos familiares dos policiais mortos, atirados a essa guerra insana. Um deles tinha 40 dias de polícia civil. Ele era um policial civil, ele não entrou para ser matador de pobre, né? Mas ele é jogado a isso, brutalizado. E eu vi você falando, né, do adoecimento dos policiais. Você sabe que o índice de suicídio de policiais no Brasil nunca foi tão alto, né? Então, eu acho que para construir essa política, essa que o Bembe chama de necropolítica, você tem que primeiro construir o discurso e delinear bem. Isso o Jornal Nacional fez ontem
o inimigo, tudo bem, está errado, foi muito morto, né? Podia ser menos e tal, mas o diagnóstico é o mesmo, temos que combater esse mal. Então, eu acho que isso transformou, né? Você vê uma polícia civil que tem um órgão como o CORE, que onde chega o BOP e o CORE é para matar. Eles são matadores treinados pelos SEALs, né? Teve treinamento do CORE pelos SEALs. Então, aquele coitadinho daquele policial que tinha entrado para a Polícia Civil há 40 dias vira sangue, caldo de sangue nessa guerra insana. Né? Mas eu acho que houve também, a partir da guerra às drogas, uma reconfiguração de todas as instituições de segurança pública, seja a Polícia Militar, né? O tamanho que o BOP antes era uma pequena força que tinha 40 anos atrás para situações críticas. Hoje ele é o paradigma da polícia, é o matador, é o caveira. O CORE também ela não tinha essa função. Então, essa refiguração que atinge o Ministério Público e o Judiciário. Você tem o Judiciário, não todo mundo, mas policizado, o Ministério Público completamente policizado, que agora está correndo para dizer não, porque o governador o tempo todo enchia a boca para dizer que o Ministério Público tinha participado. Né? Então, agora eles vão ter que recuar. Mas eu acho que essa dinâmica reconfigurou o sistema de segurança como um todo. E o que nós temos que fazer é desconfigurar. Né? Mas aí falta audácia política e pensamento político a longo prazo, não eleitoral, de 4 em 4 anos. Não é isso. Professora Vera Malaguti, eu quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui no Faixa Livre para tratar de um tema tão importante que a gente vai continuar acompanhando aqui ao longo dos próximos dias no Faixa Livre, inclusive amanhã em um debate. Muito obrigado pela sua presença. Desejo uma ótima quinta-feira e deixo o meu abraço forte. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Um abraço a você, Anderson, e ao programa Faixa Livre por ser esse farol aí na escuridão, tá bom? Obrigado, professora. Um grande abraço. Bom dia. Um abraço. Bom dia. Conversamos com Vera Malaguti. Vera Malaguti, socióloga e professora de criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.